Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 5 e o versículo de número 17. Assim está escrito: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esta resposta de Jesus foi para os judeus que procuravam limitar a ação de Jesus aqui na terra, impedindo que ele realizasse a vontade do seu Pai aqui. E Jesus, então, trouxe a realidade deles e para toda a humanidade qual é a ação de Deus no momento. Quando ele diz, meu Pai trabalha até agora, e conclui, e eu trabalho também. Ele veio realmente para realizar um trabalho que lhe foi confiado por Deus. O trabalho que Deus confiou a Jesus, o seu filho, foi o trabalho de redimir, resgatar, comprar, reconciliar, aproximar a humanidade que estava errante, desgarrada, inimiga e distante da presença de Deus. O trabalho de Jesus foi cumprir o plano de amor de Deus para reunir estas pessoas através do seu sacrifício, salvando, libertando, purificando, transformando-as e apresentando-as diante de Deus para servi-lo com alegria, com graça, com fé e com amor. A propósito, sendo hoje considerado, na maior parte dos países, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, vamos falar sobre o primeiro trabalhador nos criou para o trabalho. Quando nós olhamos as Escrituras, nós observamos que todas as coisas vieram à existência unicamente pelo poder de Deus e pela realização da sua obra. Quando a Escritura nos afirma a respeito da criação, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, havia um grande abismo, mas Deus começou ali, dando mostras do seu poder criador na realização de um trabalho perfeito, excelente, digno do seu nome, feito com amor, porque em todas as coisas que Deus fez e continua a fazer, está estampada a marca do seu amor, da sua graça, misericórdia, benevolência e o seu poder. Tudo ali está estabelecido. O mundo, a criação, Deus criou pelo poder da sua palavra. Na palavra de Deus, há sim o poder inerente, o poder criativo, o poder de trazer as coisas que não são como se elas já fossem. A minha palavra, a sua palavra, a nossa palavra não tem este poder. Há muitas pessoas que querem dizer que a sua palavra tem poder e tudo o que diz acontece. Só que nós observamos os resultados do que eles dizem e nada acontece. Então, eles deveriam entender e aceitar que a palavra deles não tem poder. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é poderosa. O poder, a dinamite está nela para realizar. Tanto é que, como foi que Deus realizou a criação, o seu trabalho, que não foi um trabalho experimental, foi um trabalho definitivo que Deus realizou. E diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus,
Olha, a palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E o resultado, e houve luz. Se eu disser aqui, haja luz, não vai acontecer nada. Se você disser, haja luz, não vai acontecer nada. Mas quando Deus diz, haja luz, a luz aparece. A luz se mostra. A luz é criada. O poder criador de Deus. Então, o poder só na palavra de Deus. Ser humano nenhum, por mais exaltado que possa ser e querer ostentar, sua palavra não tem poder nenhum. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Quando nós somos o instrumento de Deus, usados para falar a palavra de Deus, os resultados acontecem, não em função da minha palavra, mas da palavra que eu citei, que eu declarei, que eu falei, que é a palavra de Deus. Quando ele deu uma visão a Jeremias, e Jeremias respondeu bem, o Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então, pela palavra de Deus, o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 12, no capítulo 11, e o versículo de número 3, que diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o nosso Deus é o primeiro trabalhador, o trabalho se originou em Deus, ele realizou este importante e maravilhoso trabalho que é conhecido como a obra-prima, a obra da criação, e dentro dela, cada coisa com as suas funcionalidades e o seu tipo de propagação, cumprindo o estabelecido por Deus. Nos tempos, nas estações, nas fases, tudo isto Deus fez. Um trabalho perfeito de Deus, que devemos glorificar e adorá-lo por Deus realizar este trabalho. Realizando o trabalho, logo entendemos que Deus foi o primeiro trabalhador. E a obra dele, o trabalho dele está aí, diante dos nossos olhos. Eu e você somos resultado do trabalho das mãos de Deus. Ele nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas, nos fez alma vivente, estamos aqui vivendo, respirando, nos movendo, existindo. Tudo isto porque somos o resultado do trabalho de Deus. Então, Deus, como primeiro trabalhador, ele nos criou também a sua imagem e a sua semelhança na mesma condição para que nós fôssemos criados para o trabalho. Então, o trabalho é uma criação de Deus. Existem pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, eles dizem, eu queria saber quem foi que criou o trabalho, porque o trabalho só traz dor, o trabalho só traz sofrimento, eu não me adapto ao trabalho. Então, eu quero encontrar quem foi que inventou o trabalho e cria até uma pecha dizendo, se eu encontrar Adão, ele vai se ver comigo, porque é por culpa dele que eu estou hoje com esse trabalho. Não, o trabalho não foi criado por Adão, o trabalho foi criado por Deus. Veja, então, aqui, que ele criou o trabalho. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, o trabalho de Deus é permanente, é ininterrupto, ele não parou. Existem pessoas que dizem, Deus criou as coisas e depois abandonou-as à sua própria sorte. Não! O escritor aos Hebreus deixou registrado na epístola, no capítulo 1, no versículo, deixa-me situar o versículo, que mostra o cuidado de Deus. Olha, havendo Deus antigamente, dos versículos 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Então o mundo foi uma obra criada por Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e observe, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Quer dizer, sustentando, mantendo, conservando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Elas foram criadas pelo poder da palavra de Deus e elas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Estão aí cumprindo a finalidade para a qual Deus criou. Então, ao nos criar, Deus também nos fez para o trabalho. Observe aqui em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo de número, 15, o versículo de número 15, está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. O jardim do Éden, de beleza, de delícias, de encanto, da presença de Deus, que tinha as árvores, tinha tudo que Deus criou ali e colocou o melhor naquele jardim. Ao colocar o homem ali, Deus disse a finalidade de colocá-lo ali é para ele lavrar e guardar o jardim do Éden. O que é lavrar e guardar? É o trabalho que Deus deu ao homem para dele se realizar. À medida em que o homem vai fazendo o trabalho que lhe foi dado por Deus, ele sente-se realizado, satisfeito de ser obra das mãos de Deus e de Deus lhe dar um trabalho que ele realiza com dignidade para a glória do nome do Senhor. Então, não foi depois que Adão pecou que se criou o trabalho. O trabalho Deus deu antes de Adão pecar contra Deus. Deus havia feito a sua imagem e semelhança, como Deus tem a sua obra, tem o seu trabalho, ele deu ao homem também a sua ocupação, o seu trabalho do seu dia a dia. É bem verdade que depois que o homem pecou, que ele então foi lançado fora do jardim do Éden, ele continuou trabalhando. Mas agora não era esse trabalho de lavrar e guardar o jardim. Era o trabalho que ele deveria agora fazer para dar continuidade à sua vida e à sua ocupação. Então, quando nós encontramos aqui, dizendo o seguinte, que Deus tomou o homem que ele havia formado, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, este era o trabalho do homem. Veja o que Jó deixou registrado no capítulo 5 e o versículo 7 de Jó. Está escrito assim: Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. O homem nasce para o trabalho. Ele não nasce para ser ocioso, desocupado, preguiçoso, não. Ele nasce para o trabalho. Em Salmo 104, o verso 23, está escrito assim: Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Então, o Deus que trabalha, que realizou o primeiro trabalho, que é tido como o primeiro trabalhador, ao qual nós, criados à sua imagem e semelhança, devemos imitá-lo e também nos ocupar no trabalho, ele nos criou para o trabalho. E aqui está relatado, ao nos criar, ele nos fez para o trabalho. Jesus, quando veio à terra, eu já citei aqui este versículo, que em João 5:17, ele dizendo o seguinte: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E no capítulo 9 do Evangelho de João, o versículo 4, Jesus deixou registrado as palavras: Convém que eu faça
as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, Jesus, a semelhança de Deus e a semelhança dos homens que receberam de Deus na sua criação a ocupação para o trabalho, ele também, ao vir à terra, ele se ocupou em trabalhar. Jesus não foi ocioso, não foi pesado, não foi aproveitador e explorador das pessoas. Não, Jesus veio para trabalhar. E a Escritura nos afirma, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo de número 11, diz-nos assim: o trabalho da sua alma ele verá, referindo-se a Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus ocupou-se também com o trabalho. Uma vez que Deus é o primeiro trabalhador que realizou um trabalho digno, do qual nós desfrutamos do trabalho de Deus. Ele continua trabalhando. Jesus disse, ele trabalha até agora. Deus é incansável no trabalho. Jesus, ao vir à terra, também ocupou-se no trabalho. Ao nos criar, fez-nos para o trabalho. E qual então deve ser a nossa função, a nossa ocupação? Nós devemos então cumprir o nosso papel desempenhando o trabalho que nos foi confiado. Desempenhar é trabalhar. Então, à luz das Escrituras, nós encontramos aqui no Salmo 128, os versos 1 e 2, onde está escrito assim. Salmo 128, 1 e 2. Verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Não está dizendo que comerá do trabalho da mão de outro, mas comerá do trabalho das suas mãos. Cada ser humano deve ter a dignidade de ocupar-se no trabalho para comer o trabalho das suas próprias mãos e não ficar pesado a outro ou outros para que o mantenha vivo na terra. Isto é ociosidade, preguiça, desrespeito, explorar a boa-fé das pessoas. Nós devemos, à luz da Bíblia, comer do trabalho das nossas mãos, ele nos fará feliz e nós seremos, então, bem-sucedidos. Em Provérbios, no capítulo 14, o versículo 23, Salomão deixou registrado o seguinte: em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em todo o trabalho há proveito, qualquer que seja o trabalho, por mais simples e humilde que ele seja, ele tem o seu significado, ele tem a sua função de existir. E em Eclesiastes, no capítulo 6, o versículo 7, nós encontramos aqui: todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Então, todo o trabalho do homem é para a sua boca, em primeiro lugar. Depois vem para as outras coisas. Então, por isso que nós devemos comer do trabalho das nossas mãos e não do trabalho da mão dos outros. O trabalho do homem é para a sua boca. Quando ele leva à boca o alimento que ele, com o trabalho das suas mãos, produziu, ele sente-se satisfeito, agraciado, abençoado pelo Senhor por ter um trabalho e por desempenhá-lo de maneira digna diante de Deus e diante das pessoas. Em João, no capítulo 4, o versículo 38,
está escrito assim, quando Jesus convoca para o trabalho. João 4:38, diz-nos assim: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Entrar no trabalho do outro é o trabalho da cooperação, da participação. Não é comer do trabalho do outro, mas é entrar no trabalho para juntos trabalharem e produzirem o melhor. Entrar no trabalho do outro significa que cada um tem a sua parcela no trabalho que lhe é confiado. O trabalho não é para um só fazer e os demais ficarem observando. Como observamos muitas das vezes no serviço público, uma pessoa está trabalhando e 10, 12 só está olhando, não está fazendo nada. Não é assim. O que diz aqui é, todos se lançam ao trabalho e todos vão trabalhar dentro daquilo que lhe foi proposto, da sua finalidade e das suas limitações. Então está aqui, nós fomos enviados para trabalhar, para ceifar onde não trabalhamos. Outros semearam e nós agora vamos ceifar, vamos colher. E ao colher aquilo, outros vão também pegar aquela colheita, o trabalho que fizemos de colher, e vão processá-lo e vão criar produtos, e cada um vai tendo o seu trabalho. O trabalho de um será sempre a sequência do trabalho do outro. E assim é que acontece as coisas. Quando nesta cadeia do trabalho alguém foge à sua responsabilidade, é como uma engrenagem quebrada. Ela não vai funcionar direito. Ela vai ficar saltando e o resultado vai sair errado. Por quê? Porque alguém está fugindo da responsabilidade de realizar o seu trabalho com lealdade, com fidelidade e com responsabilidade. E, portanto, torna-se pesado a outro. Então, nós observamos aqui, devemos cumprir o nosso papel desempenhando o trabalho que nos foi confiado. Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O trabalho é para comer, é para vestir, é para calçar, é para outras atividades. Mas se alguém não quer trabalhar, ele também não tem o direito de comer. Vai comer do alheio? Não. Por isso que tem muita gente desocupada comendo do alheio, explorando a boa vontade e a fé das pessoas, seja na maneira natural, no físico e até na situação espiritual. Muitos que se dizem porque agora são devotados a Deus, não pode pôr a mão no trabalho, senão vai se contaminar. Isso é preguiça, é ociosidade, é pecado. Então não coma. Não quer trabalhar, também não coma. E vamos ver o que vai sobrar disso aí, sem se alimentar. Então, o trabalho deve ser desempenhado por cada um. E nós somos, então, exortados a ter cuidado com o resultado do nosso trabalho. Isaías, no capítulo 55, e o versículo 2, deixou registrado o seguinte, 55:2. Diz-nos assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. A exortação é a não gastar o produto do nosso trabalho em coisas vãs. Existem pessoas que dizem, não, eu trabalhei, eu recebi o dinheiro é meu, eu faço dele o que quiser. Mas a Escritura não diz assim. A palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado da maneira como ganhamos e da maneira como gastamos aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Então veja, o trabalho é dado por Deus. O trabalho deve ser lícito e deve ser digno. Ninguém deve se prestar a um trabalho ilícito, indigno, um trabalho que vai ultrajar, prejudicar as pessoas para tirarem delas proveito
e depois gastar com o que quiser. Não. Aqui está. O trabalho traz um resultado. E o resultado do trabalho deve ser gasto com sabedoria, com responsabilidade. Então, nosso trabalho deve ser assim. E veja que o trabalho é tão digno e é abençoado e é aprovado por Deus, porque o nosso trabalho sempre terá de Deus uma recompensa. Uma recompensa. Ora, se o trabalho não fosse digno, fosse como as pessoas dizem, a maldição de Adão, não teria a bênção de Deus. Quando nós observamos que todo trabalho tem a bênção de Deus, quando realizado de maneira digna, sem usurpar, sem roubar, sem corromper, com nada disto, sem a violência ao que o outro tem, então este trabalho feito na sinceridade, no temor, na lealdade e no respeito, é um trabalho digno, que com o trabalho nós podemos também glorificar a Deus. Mas olha a exortação: por que gastais o produto, o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então, ao realizar nosso trabalho, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Há vários textos na Escritura que diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. O trabalho que realizamos, nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Não, eu estou trabalhando para enricar o patrão. Eu estou trabalhando para ajudar fulano. Não, você está trabalhando para a glória de Deus. Então, o seu trabalho, você deve reconhecer não como o trabalho da pessoa que lhe deu, mas um trabalho que foi criado por Deus e ele levantou aquela pessoa para administrar o trabalho e chamar outras pessoas para, junto com ele, realizar o trabalho de maneira digna. Então, quando fazemos isso, tendo em vista que todo trabalho pertence a Deus, o trabalho digno pertence a Deus, então nós, ao trabalhar, estamos glorificando a Deus na realização do nosso trabalho. Então, é uma meditação para se colocar em ação diante de Deus e deixar de reclamar do trabalho e começar a encará-lo como sendo uma oportunidade que nos foi dada por Deus. Cada um tem o seu lugar. Então, ao realizar o nosso trabalho para a glória de Deus, sempre haverá de Deus recompensa para nós. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 58. Ele deixou registrado assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho é uma dádiva de Deus para a nossa vida. O vosso trabalho não é vão no Senhor. E quando olhamos o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, o versículo 10, ele deixou registrado assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda os servis. Então, o trabalho terá de Deus uma recompensa. Ele não será desprezado, não será esquecido. E veja, após nós sermos levados à morte, chegar o nosso dia de deixar a terra, veja o que diz a Escritura em Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, significa dizer que enquanto estivermos vivos, temos por dever
de gratidão diante de Deus e reconhecimento, estarmos ocupados no trabalho que ele nos confiou. Então, neste dia do trabalho, é bom lembrar que o primeiro trabalhador também nos criou para o trabalho. Conforme citamos aqui, dentre os muitos trabalhos de Deus está a obra da criação, admirável, maravilhosa, da qual nós fazemos parte. Segundo, ele continua trabalhando em todo o tempo. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. E ao nos criar, ele nos fez também para o trabalho. Porque lá no Éden ele deu a Adão um trabalho de lavrar e guardar o jardim. Jesus, quando veio à terra, ele também disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Convém que eu faça as obras enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quinto, devemos cumprir o nosso papel desempenhando o trabalho que nos foi confiado. O trabalho que eu realizo nem sempre é o que eu desejo, que eu escolho, mas é o trabalho que Deus me dá. Ele é soberano, até na questão do trabalho. 6. Somos exortados a não gastar o produto do nosso trabalho em coisas vãs, mas gastar com responsabilidade, com consciência. E por fim, ao realizar o nosso trabalho para a glória de Deus, nós temos da parte de Deus recompensas pelo trabalho realizado aqui na terra. Então, desfrutemos neste dia do trabalho, sendo um trabalhador à semelhança de Deus e entendendo que o trabalho é bênção de Deus. É uma dádiva que Deus dá para a humanidade não viver na ociosidade e não viver explorando outros para se usufruir do trabalho da mão dos outros, mas que cada um coma do trabalho das suas mãos e com isto glorifique a Deus. Então aqui está a ociosidade. A pessoa ficar de um lado para o outro sem nenhuma ocupação, ele está cometendo uma transgressão diante de Deus e diante do seu semelhante, porque ele está sendo pesado a outras pessoas, porque não tem coragem de trabalhar. Quem não tem coragem de trabalhar também não deve ter a coragem de ser alimentado. Então, o trabalho é digno do nome do Senhor. Então, que possamos realizar e neste dia agradecer a Deus por ele ser o primeiro trabalhador, pelo trabalho dele ser permanente e eterno, por eu ser fruto do trabalho de Deus e por ele me dar trabalho com o qual eu possa me ocupar. E no final, ele ainda me promete recompensas do trabalho realizado. Então, do começo ao fim, eu devo ser responsável no trabalho e fazê-lo sempre para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.